Estamos de volta com o nosso programa Primeira Linha na TV, recebendo o príncipe segundo na linha sucessória da monarquia do Brasil, Dom Bertin, e ele, com muita satisfação, logicamente, visitando a nossa terra, demonstra um carinho muito especial por Sete Lagoas e toda a região, e obviamente o assunto que estava na primeira parte do nosso programa é com referência ao Teodoro. Nós falamos aí dessa questão da linha de pensamento dele e o que nos surpreende, o que o senhor colocou. Vamos continuar então nessa linha de raciocínio. Eu estava dizendo que o próprio Teodoro não é republicano. Há uma carta dele, que é um sobrinho, que diz: meu sobrinho não tivesse coisas republicanas, que no Brasil, república e desgraça completa é a mesma coisa. O golpe de 15 de novembro de 1889 não teve como objeto direto a república. O Teodoro, quando saiu ao Campo Santana, no Rio de Janeiro, ele bradou: viva o imperador. Ele queria a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto. Mas, no entardecer do dia 15 de novembro, foram dizer a Teodoro que o imperador havia convidado para substituir na presidência do Conselho de Ministros a um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram isso ao Teodoro, ele disse: este não. E aí deram para ele, então, assinar esse decreto, que é o decreto de proclamação da República. Por que esse não? Porque quando ele fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com o Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo, e havia perdido na sua disputa. E ele tinha um ódio de morte com o Silveira Martins. Então foi um caso de amor que mudou a história. Foi um caso de amor. A República é um regime, a meu ver, um regime espúrio, que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Ou seja, um caso amoroso mal sucedido, igual a República. Pelo Teodoro. Essa é a pequena história. Interessante, interessante. Saiu um livro recentemente sobre isso, daquele Laurentino Gomes, que ele conta esse detalhe. Eu já conhecia, mas agora está publicado, etc. E já pode revelar. Eu fico pensando no que o senhor fala, e logicamente nosso telespectador tem isso em mente, um aspecto interessante. Primeiro, pelo mundo afora, quantas monarquias em média existem, ou melhor, quais são as principais monarquias no mundo que o senhor pode atribuir como monarquias bem-sucedidas através da história? Procure o ranking do IDH na internet. IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Sim. Quais são os primeiros países? Nos 10 primeiros, apesar das monarquias serem numericamente muito menor do que as repúblicas, estão 7 monarquias. Vamos dizer, não, são países tradicionais. Não. Entre as primeiras estão 2 países muito recentes. Num certo, um deles mais novo que o nosso. A Austrália e a Nova Zelândia, o Canadá, a Inglaterra, a Espanha, os países escandinavos, são todos monarquias. E são os países de maior desenvolvimento humano. São países mais ricos, mais estáveis. Isso, as pessoas têm curiosidade de saber o que seria. As civilizações mais ricas do planeta, sim, 18 são monarquias. 18 são monarquias. E as pessoas, príncipe, têm assim a curiosidade de saber o que seria o Brasil hoje, em termos, se ao invés de uma república, ou seja, nós dormimos numa república e acordamos numa monarquia. O que seria hoje a questão dos cargos, como é que seria distribuir tudo isso, e diante de escândalos, qual seria a atitude do nosso monarca? Primeiro, vamos ver qual seria o modelo. O modelo. O Brasil, me pergunto muito se numa restauração devia ser tipo uma monarquia como a espanhola, como a inglesa, como a japonesa, ou o que seja. E eu digo, não façamos mais uma vez o mesmo erro que fizemos com a proclamação da República, em que nós tivemos a pretensão de copiar o modelo norte-americano. Sim. Nós tivemos uma experiência monárquica que deu demasiadamente certo para querer copiar o modelo dos outros. O senhor quer voltar ao Sócrates? Não, quer voltar ao modelo que nós tivemos aqui, que é a monarquia parlamentarista no tempo de Dom Pedro II. Pois é, mas que foi tempos áureos, tempos exato, felizes. Mas com as necessárias adaptações aos dias atuais, evidentemente. Sim, sim. Como é que era a monarquia no tempo de Dom Pedro II? Era uma monarquia parlamentarista, havia o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Resumindo, o poder executivo era exercido através do primeiro-ministro. Correto. Havia o poder legislativo bicameral, Senado e Câmara dos Deputados, e o poder legislativo e judiciário, com a sua independência garantida, como é teoricamente até hoje. Quer dizer, não se mudaria essa questão do terceiro poder, o judiciário. Não, mas havia um quarto poder. E aí estava a grande genialidade da monarquia. Sim.
que era o poder moderador. O que era o poder moderador? Está no artigo 98 da Constituição de 1824, que foi a Constituição que teve maior durabilidade na nossa história. O poder moderador é uma atribuição pessoal do imperador que visava a harmonização dos demais poderes em função do bem supremo da nação. Quando o atrito fosse grande. Exatamente. É o poder que visava harmonizar os outros poderes, coordenar os outros poderes. Numa crise como a de hoje, o que aconteceria? Simplesmente se demitiria o primeiro-ministro, que era o poder executivo, se convocaria novas eleições para o povo poder opinar. Ou seja, para que o nosso telespectador entenda, seria tipo o presidente da República, que seria o primeiro-ministro. Ele seria demitido pelo imperador imediatamente, seria uma atribuição do imperador. Como né? Todas as monarquias. E convocaria imediatamente novas eleições. E quem elegeria esse novo primeiro-ministro? O partido majoritário na nova eleição. O parlamento. O parlamento. Assim foi na monarquia, e esse regime deu espetacularmente certo. Perfeito. A história está para testemunhar isso. Ou seja, a responsabilidade continuaria sendo, em tese, o peso na cabeça do imperador. Ou seja, você não der certo... Seria do imperador. Quer dizer, seria a mais alta direção, porque há um erro também hoje, é que eles acham que governar é administrar. Na realidade, governar não é administrar. Governar, fundamentalmente, é orientar. E apaziguar. Governar é estimular, governar é coordenar, governar é fiscalizar. E apenas naquilo que o conjunto da nação não for capaz de fazer por si, administrar. Deve haver uma enorme liberdade para que as forças vivas da nação possam desabrochar-se. E não um governo que está querendo resolver tudo de baixo para cima, como nós temos aqui no Brasil, em que se legisla sobre absolutamente tudo. Há um adágio de direito que diz plurim lex pessima res publica. Quanto maior o número de leis, pior a coisa pública. É o que nós temos no Brasil. Ou seja, nós temos, ao seu ver, uma Constituição que deveria ser revisada, pode-se dizer assim? Um Código Penal, por exemplo? Então, tem que ser revisado. A violência no Brasil hoje é uma das maiores preocupações do povo brasileiro. Como é que a monarquia agiria nesse aspecto? Exatamente, não é impondo uma tirania, mas é criando um clima psicológico que estimule a virtude do povo e inibe as suas más tendências. Exatamente restabelecendo no país essa consciência que uma nação é, mais nada, uma grande família com um destino comum. Isso automaticamente vem por si. Ou seja, a família como centro, né? Como centro. O povo é bom. O povo não quer a corrupção. O povo quer o desenvolvimento. O povo quer o desenvolvimento. E o que o senhor pensa hoje dessa questão da violência que impera no Brasil, onde nós melhorar? Bom, evidentemente há muitos problemas sérios nos dias de hoje. A droga, a corrupção, etc. Não está sendo tratado o tema como deveria. Seria não está sendo tratado como deveria. Eu considero, na questão da droga, que devia ser muito mais rigoroso. Ou seja, o pleno rigor nessa questão que mais afeta a família brasileira. Exato. E a religiosidade? O Brasil é um país laico, príncipe? Não. O país é um país religioso. O povo brasileiro é um país que ama a Deus e teme a Deus. E essa imposição do Brasil um país laico, como é que o senhor vê isso? Eu não posso dizer, eu na minha vida civil sou uma coisa, na minha vida religiosa sou outra coisa. O Brasil, na própria Constituição, ele fala de Deus. Quer dizer, na realidade, hoje nós temos um problema sério, que é com um choque entre duas concepções a respeito do homem, da civilização e da cultura. Sim. Uma concepção é a concepção cristã. Outra concepção é a concepção laica. Se eu tiro a Deus do panorama, se eu digo que nós temos que organizar tudo como se Deus não existisse, fatalmente o governo se põe na posição de Deus. E o governo se julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo. Não há temor. Não há temor de Deus, não é pior. O governo não respeita certos direitos que não são uma concessão do Estado. Por exemplo, a minha vida. Sim. Ou a sua vida, ou a vida dos telespectadores, não são uma concessão do Estado. A vida nos foi dada por Deus.
O direito a constituir família é um direito natural. O direito ao trabalho é um direito natural. O direito ao salário justo e familiar é um direito natural. Não é uma concessão do Estado. O Estado tem que garantir esses direitos. O direito à propriedade é um direito natural. O Estado não pode legislar sobre a propriedade como bem entende. A isso agora vamos apropriar, fazer um assentamento, reforma agrária, área indígena, quilombola, etc. Está errado. Está errado. Porque há certos direitos adquiridos que resultam no direito da ordem natural. A propriedade, o que é a propriedade privada? A definição mais curta de propriedade privada foi dada por um Papa, Leão XIII. Trabalho acumulado. Sim. Eu trabalho dia a dia o necessário ao meu sustento. Eu trabalho algo a mais o necessário ao meu sustento. Dia após dia, eu vou acumulando esse algo a mais. Com isso eu compro a minha roupa, meu automóvel, minha casa, formo minha empresa, minha fazenda. Melhora o nível de vida. Melhor, né? Eleva o conjunto da nação. Aliás, se o Brasil tem verificado uma elevação do nível de vida da população em geral, em comparação a 20 ou 30, 40 anos atrás, resulta o quê? Desse dinamismo próprio do povo brasileiro. E não é por causa do governo, é apesar do governo. Nós temos o progresso espetacular da agricultura no Brasil. Sim. Não é graças ao governo, é apesar do governo. Apesar do governo, existe o progresso, porque existe quem trabalha. Que tem trabalho. E o Brasil, apesar do governo, a agricultura é que tem sustentado, o agronegócio tem sustentado a economia brasileira. O superávit vem do agronegócio. Até hoje. Até hoje. Espero que continue. Nós temos o que a nível de território no Brasil, que hoje são terras, digamos assim, que estão sendo aproveitadas. O Brasil é um país colossal, o Brasil tem um potencial fabuloso. O Brasil nós temos, em termos de terra, são 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Isso equivale a 850 milhões de hectares. Nós temos de agricultura, além da pecuária, mas de agricultura, sim, nós temos cerca de 50 milhões de hectares de agricultura. Com o resultado de 50 milhões de hectares de agricultura, o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas, segundo dados oficiais. Ou seja, nós alimentamos parte do mundo. Alimentamos parte do mundo. Nós alimentamos a nossa população, são 200 milhões de habitantes, e alimentamos mais 800 milhões de habitantes. E nós temos potencial para muito mais. E o que acontece, então, príncipe, com o Brasil, na sua visão atual, relacionada a essa questão da agricultura? Por que o Brasil não avança mais? Porque é tudo tão travado? E por que se tem esses movimentos contrários? Uma perseguição contra a agricultura hoje em dia. Por quê? Por causa da questão ideológica do governo. Ou seja, nós temos que rever. Quer impor a reforma agrária, quer impor a questão quilombola, quer impor a questão indígena, quer a legislação trabalhista absurda. É uma legislação trabalhista excessivamente detalhista. Não há nenhum país que tenha uma legislação semelhante. E as leis ambientais? As leis ambientais também são absolutamente absurdas. Tudo tem que ser revisto. Tem que ser revisto tudo. Eu tenho estudos da Embrapa que mostram que o Brasil é o país mais bem preservado do ponto de vista ecológico do mundo. O Brasil tem, sim, segundo a Embrapa, tem 69% da sua vegetação originária preservada. O Brasil, segundo esse estudo da Embrapa, ele tem dos países que menos polui. Ou seja, esses dados se colocam... É tudo falso. Esses dados são falsos. Mas é tudo uma questão ideológica. É que eles inverteram a posição. Porque o homem é o centro da criação. Claro. As demais coisas foram feitas por Deus para nós, homens. Sim. Agora eles dizem que o homem é um grande predador. De tudo. É o que destrói tudo. É o malvado. Não é. A nossa posição, claro, nós queremos que isso preserve a natureza, mas de uma forma equilibrada. O homem, segundo a nossa concepção, não é o predador. O homem é o jardineiro de Deus. Ele é feito a aperfeiçoar a natureza. Uma praça pública. Foi um jardineiro que fez. Sim, claro. Os nossos campos bem cultivados, foram os homens que fizeram, foram os agricultores que fizeram. O homem é o jardineiro de Deus, não é o predador. Agora, na concepção desses ambientalistas, o homem é o predador. Ou seja, tira do homem o poder de se trabalhar a terra. Né? Tira o homem o poder de aperfeiçoar a natureza. O senhor vê com qual objetivo? Porque
pensa-se que todo e qualquer partido político teria a ideologia de fazer com que o país crescesse. Claro. A partir do momento que você tira a riqueza de um país, você quer a miséria daquele país. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos, segundo dados oficiais também, nós temos 84 milhões de hectares de reforma agrária. Sim. Assentamento do INCRA. O que deu? Favela rural. Não há um assentamento no Brasil que não dependa dos programas de assistência do governo. Virou assistencialismo. Virou assistencialismo. É. E vai se ver o que cultivam? É uma favela. Quer dizer, tem que ser revisto, né? Tem que ser chegou a usar a expressão favela rural. Eles reconheceram que os assentamentos... Que se transformou numa favela. Transformou numa favela rural. Ou seja, seria a reforma do lado oposto. Foi a destruição. É a tendência a destruir a agricultura. O senhor tem algum exemplo? Eles ideologicamente eles são contra a propriedade. Por quê? Porque os vermelhos ficaram verdes. Os comunistas agora está na linha do comunismo ser contra a propriedade. Agora, eles fracassaram e agora o próprio MST, com a bandeira do MST, a ecologia. Ou seja, mudaram porque viram que o tema já desgastou e vamos partir para aquele que precisa realmente. Já não pode ver mais meme, não pode ver o MST. Com e certeza. O MST está murchando. O senhor como faz parte, logicamente, na linha de frente desse movimento monarquista, acredita que o Brasil vindo, num futuro, quem sabe até próximo, a se tornar novamente uma monarquia e o rever de todas essas situações, o Brasil tem jeito, príncipe? Com toda certeza. Temos esperança? Absolutamente certo. Basta dar liberdade, basta inibir a corrupção, basta um governo não esteja intervindo em tudo, que o Brasil volta a desabrochar. Que dê liberdade, né? Dê liberdade. As pessoas às vezes... Mas liberdade, há uma norma de um presidente da República do país sul-americano, Sim. Foi um grande presidente, Garcia Moreno, no Equador. No Equador. A norma de governo dele é liberdade para tudo e para todos, menos os malfeitores. Ou seja, a quem trabalha, o seu direito. A quem trabalha, a quem quer progredir, a quem quer estimular os outros, ajudar os outros, dá liberdade. Essa expansão da nossa fronteira agrícola, quem é que fez? Não foi o governo. Foram os gaúchos, catarinenses, É onde eu iria tocar, na questão do Mato Grosso e até em outros países vizinhos, até né? Ou seja, os brasiguais no Paraguai hoje, por exemplo. E na própria Bolívia, 30% da agricultura boliviana é resultado do trabalho de brasileiros. Ou seja, o Brasil é um país que poderia se dizer, a tendência do brasileiro, a nação poderia ser salva com essa tendência do brasileiro, que é a agricultura. Não só a agricultura, mas na indústria. Nós estamos um pouco atrasados. A indústria foi destroçada pelo governo. A ferrovia? As ferrovias, a pequena e média indústria, etc. Porque é tal o custo do Brasil, a falta de portos, a falta de infraestrutura, os impostos escorchantes, etc. Isso inibe a nação. Você compra produtos que vêm da China ou de outros países muito mais baratos que os produtos aqui. Com toda certeza. Por causa do custo do Brasil. Ou seja, uma reforma tributária também seria necessária. É indispensável. Há uma norma econômica que qualquer economista conhece. Se quer aumentar a produção de uma nação, reduz os impostos. Se quer aumentar a arrecadação de uma nação, reduz os impostos. Imposto único? Podia ser um imposto, é o caso de estudar-se. Mas hoje nós temos não sei quantos impostos, eu creio que são 60 ou 70 impostos diferentes. Ou seja, inviável. É inviável. É um inferno. Os custos que as empresas têm que fazer, os custos para uma empresa dessa carga tributária, só os custos administrativos já são brutais. E os custos, os impostos também são monstruosos. O Brasil está perdido? Não. O Brasil está despertando de um pesadelo chamado República. E o que o senhor diria para os jovens que talvez não estudaram, como o senhor disse, os livros, a verdadeira história da monarquia? O que o senhor diria de recado para esse jovem que está ouvindo o nosso programa? Eu diria que estudem o nosso passado, sobretudo estudem o Brasil, conheçam o Brasil, amem o Brasil, saibam apreciar as qualidades e as virtudes do povo brasileiro e saibam confiar que com a ajuda de Deus o Brasil superará essa crise e que o Brasil virá a realizar aquele plano maravilhoso que a Divina Providência tem reservado para nós.
com o qual todos nós sonhamos. Porque não há brasileiro que não sonhe com um Brasil próspero, um Brasil no qual haja verdadeira fraternidade, no bom sentido da palavra, um Brasil que haja verdadeiro, o Brasil é um país abençoado por Deus, já nasceu com o Cruzeiro do Sul marcando nosso firmamento. Com toda certeza. Primeiro ato da nossa história, qual foi? Uma Santa Missa. Primeiro monumento na cruz. O Brasil é um país abençoado. O senhor que é bisneto da princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea em 1888, correto? Nós vemos hoje uma situação, de certa forma, até incoerente quando se fala de leis trabalhistas. Ainda temos trabalho escravo. Que não seja os negros que vieram de fora, mas dos trabalhadores, porque o salário mínimo, em tese, seria quase que uma escravidão. Como é que o senhor vê essa reforma que a monarquia poderia trazer na questão da distribuição de riqueza para o nosso povo? A verdadeira distribuição de riqueza. A distribuição resulta de uma redução dessa carga tributária, que é um confisco de cerca de 40% de tudo que nós produzimos. E se for considerar o que o governo promete e que não dá, ser praticamente 60% que nós produzimos de impostos, a carga sobre o povo brasileiro, diminui essa carga tributária, o Brasil vai se desabrochar. Aí poderia se distribuir melhor a renda. Melhor, o senhor considera que esse salário mínimo ele está bem aquém do que poderia ser? Podia estar muito mais alto. Mas, sobretudo, nesse salário mínimo está embutido quantos impostos? Quanto o pobre que recebe um salário mínimo paga de imposto? De volta os impostos? Não, que ele paga de imposto. Sim, estou dizendo de volta a questão dos impostos. De volta a questão dos impostos. Sobre o feijão, não sei, 20%. Sobre a cerveja, ou a cervejinha que vai tomar, é 70%, 80%. Sobre a passagem de ônibus. Sobre a passagem de ônibus, sobre a gasolina. Sobre tudo, nós pagamos uma fábula de impostos indiretos. Está tudo errado? Está errado. Está errado. Mas tem solução? Tem solução. Com toda certeza, não tem a menor dúvida que tem solução. Para aqueles que estão nos escutando... O Brasil é um país viável, né? E tem dado provas de si extraordinárias. Porque os governos têm aguentado, têm sobrevivido a essa crise, e apesar de continuar a progredir, é que é um país realmente... É que demonstra que ele é forte, né? Que ele é forte e é fabuloso. Qual o conselho que o senhor daria àquelas pessoas que hoje, até então, pensavam que a República seria o melhor caminho, mas que a partir de então observam da possibilidade de uma monarquia no Brasil? Que conselho o senhor dá para os nossos telespectadores da nossa região? Que procurem coligar-se, unir-se, etc. Porque todas as pesquisas de opinião mostram que o Brasil tem uma tendência conservadora. É preciso exatamente que os conservadores, os bons brasileiros, se coliguem para fazer frente a essa verdadeira conspiração que existe para destruir o país. Somos uma nação forte. Com toda certeza. O Brasil tem dado provas de si, como eu disse, fabulosas. Confio no Brasil. Peçam a Deus as forças para realizar esse plano maravilhoso que a Divina Providência tem reservado para nós. E com certeza o Brasil será das maiores nações, das mais próximas nações do mundo. Celeiro do mundo? Celeiro do mundo, mas nós temos tudo de bom. O povo é muito bom. A terra é riquíssima. Nós temos minerais fabulosos. O clima favorece. É muito favorável. Nós não temos nem os frios polares, nem os desertos, os climas saarianos, e nem os calores europeus ou dos Estados Unidos ou do Canadá. É uma terra invejável, né? É uma terra, um país temperado. E o calor é benéfico. O calor favorece a agricultura, favorece a natureza. É muito mais econômico viver num país quente que num país frio. Nós não dependemos de calefação. Pelo contrário, nós temos tudo para ser os primeiros países do planeta. E seremos. E tenho certeza que seremos. Com a ajuda de Deus, o Brasil vencerá. Peçamos a Deus Nosso Senhor que nos ajude, peçamos a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, rainha do Brasil, que nos abençoe, e vamos continuar a realizar a nossa vocação. Roberto, nós gostaríamos de agradecer em nome aí, do programa Primeira Linha, na pessoa do Santiago, que é o nosso diretor, pelo seu carinho, pela sua participação, por ter nos dado essa oportunidade honrosa de entrevistá-lo e dizer que o senhor nos deu uma aula. Mais uma vez nós ficamos honrados com a sua presença e com a sua participação no nosso programa. A sua despedida. Moura, muito obrigado pela oportunidade de me dirigir ao povo de Sete Lagoas, ao programa Primeira Linha, e espero que não seja a última, que nós outras vezes possamos encontrar e com isso falarmos a respeito da nossa pátria, nosso querido Brasil, nosso hoje grande
querido e tão sofrido Brasil. Mas queremos exatamente que o Brasil supere essa crise e temos certeza que os bons brasileiros se unindo, nós superaremos essa crise. Nós te agradecemos, estaremos de volta na próxima semana com o programa Primeira Linha na TV. Fique com Deus, porque graças a ele que a vida continua.